estaremos agora lendo apenas 2 versículos que se encontram no livro de Paulo aos Gálatas, no seu capítulo 2, versículos 19 e 20, que diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amados, uma das finalidades da carta de Paulo aos Gálatas, um ensinamento básico nesse livro, é que ele nos diz que viver em Cristo é viver em liberdade, e que sujeitar-se à lei é retornar à escravidão, porque aquele que se distancia de Cristo também se distancia da graça. No capítulo 5, versículo 4, diz assim: de Cristo vos dedicastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça de Cristo. Amados irmãos, os cânticos que foram entoados esta noite, muito veio dizer ao meu coração a esta passagem bíblica que nós estaremos meditando esta noite. Quando foi cantada a maravilhosa graça, eu estava ali no banco, também cantando e pensando: não existe graça maior do que a graça da salvação em Cristo Jesus para nós. Essa graça realmente é uma graça maravilhosa, e nós temos que tomarmos posse dela. Nós temos que tomar posse de viver essa graça, porque na realidade, sem ela, nós já havíamos sido consumidos. Amados irmãos, nós queremos, nesta noite, meditar no que também foi cantado, que foi o sacrifício de Jesus a nosso favor. No cumprimento da palavra do nosso Deus para com o homem, quando ele gerou um Filho Santo, para que através do seu sacrifício termos perdão dos nossos pecados e a certeza da vida eterna. É muito gostoso, irmãos, pronunciar esta palavra, Jesus. É maravilhoso nós podermos ter a consciência do que este homem, do que este Senhor foi e continua sendo e sempre será para nós. Só Jesus em nossas vidas, na realidade, é o que importa a cada um de nós, porque sem Jesus não tem jeito, sem Jesus não há vida só em Cristo Jesus. Nós vimos, irmãos, que o Senhor nosso Deus, Ele honrou a sua palavra, e nós temos cumprido o nosso compromisso. Deus honrou a sua palavra para conosco, quando nos deu o seu Filho Santo para morrer em nosso favor. Mas e nós? Nós temos assumido o nosso compromisso com o nosso Deus? Nós temos sido aquilo que o nosso Deus quer que nós sejamos? Quando aqui viemos, irmãos, à casa do Senhor, nós viemos aqui buscar as bênçãos do Senhor, ou viemos aqui buscar o Senhor das bênçãos? Eu sempre faço essa pergunta para mim, irmãos, porque, na realidade, eu me policio nesse sentido, porque só Jesus é o Senhor das nossas vidas.
No livro de Números, capítulo 30, versículo 2, diz assim: quando um homem fizer um voto ou um juramento ao Senhor que o obrigar a um compromisso, não poderá quebrar sua palavra, mas terá que cumprir aquilo que disse, aquilo que prometeu. Será que a gente se lembra quando da nossa conversão? A minha já faz muito tempo, mas tem irmãos aqui que estão convertidos há mais tempo do que eu. Nós, quando nos convertemos, e quando da conversão nós passamos ao batismo, tudo que prometeram fazer. No livro de Provérbios, irmãos, no livro de Provérbios, capítulo 16, versículos 3, diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Nós estamos falando assim, irmão, porque quando nós nos convertemos, quando nós partamos para ser batizados, quantas coisas nós prometemos ao Senhor? Quantas coisas nós nos comprometemos em fazer, em agir? Por isso, nesse livro de Provérbios, esse versículo bem próprio que diz para nós consagrarmos tudo o que nós fazemos e os nossos planos com certeza seriam bem-sucedidos. Meus amados, esse texto de Gálatas 2:20 nos ensina que nós temos que ser eternamente gratos ao Senhor pelo seu grande amor por nós, ao ponto de derramar o seu sangue por mim e por você. Isso é algo que nós nunca vamos conseguir agradecer de fato, de verdade, na medida certa. Nós vamos viver e vamos morrer dizendo graças a Deus, e ainda assim não será suficiente para agradecermos aquilo que o Senhor tem feito por nós. Um outro texto também, irmãos, que tem semelhança com o que nós estamos pregando, estamos falando nesta noite, também encontra-se no livro de 1 Crônicas, do seu capítulo 16, dos versículos de 8 a 10, que nos diz assim: rendei graças ao Senhor, e rogai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre o seu coração. Ainda temos também, amados irmãos, no livro de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 47, que diz o Senhor, que diz assim: vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. Eu não conheço, irmão, nenhum outro que mereça essa nossa adoração, essa nossa exaltação, essa nossa vontade de estar cada dia mais próximo, de estar cada dia mais perto. Se nós ainda olharmos lá para o livro do Apocalipse, no seu capítulo 5, versículo 12, também a palavra nos diz: proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor. Somente Ele é digno de receber tudo isso das nossas vidas. Somente Ele é digno de receber toda a nossa adoração. Ainda, irmãos, temos um outro versículo também, que é lá no Antigo Testamento,
No mesmo livro de 1 Crônicas, também no capítulo 16, dos versículos de 34 a 36, que nos diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E direi: salva-nos, Deus da nossa salvação, ajuda-nos a livrar-nos das nações, para que rendamos graças a teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo diz: amém, e louvou ao Senhor. Amados, ainda há pouco também o grupo de louvor citou um versículo que diz: que daria ao Senhor por todos os seus benefícios para nós. Que daria ao Senhor? Esse mesmo texto diz: tomarei o cálice da salvação. E é isso, irmãos, que nós precisamos a cada dia mais estarmos atentos a esse Senhor que morreu para que nós tivéssemos vida. É preciso, irmãos, que nós a cada dia mais nós busquemos intimidade com esse Deus. É preciso, amados irmãos, a cada vez mais nós tenhamos assim proximidade com Ele, buscando, amando, adorando e fazendo em todo sempre a sua vontade. Eu digo, irmãos, que ser cristão, andar nos caminhos de Jesus, fazer a vontade do nosso Deus, não é fácil. É difícil, mas é possível. O Senhor Jesus, antes de pedir que nós fizéssemos alguma coisa, Ele fez primeiro. Ele primeiro mostrou que era possível e deixou claro que se nós quisermos, nós também vamos conseguir. Jesus, esse nome tem poder, e nós temos que conhecê-lo para exatamente podermos usufruir desse poder, podemos usufruir desta graça maravilhosa, podemos usufruir dessa salvação que Ele nos deu. É preciso, amados irmãos, que nós tenhamos essa certeza. E é preciso, irmãos, que nós, a cada dia mais, tendo o conhecimento deste homem maravilhoso, nós busquemos a cada dia pecar menos, errar menos. Muitas vezes, irmãos, nós cometemos erros, cometemos praticamente todos os dias nós pecamos. Mas o que nos justifica é no nosso dia a dia nós pecarmos sempre o mesmo pecado. É sermos repetitivos nos nossos erros, é sermos repetitivos nas nossas falhas. É preciso que a gente esteja atento, porque o errar é o único, mas o persistir no erro é por isso. Nós não podemos, irmãos, viver pecando sempre o mesmo pecado. Nós precisamos nos policiar em relação a isso. Nós precisamos estar atentos, porque o Senhor nosso Deus, Ele morreu por nós, Ele deu a sua vida, Ele nos mostra no dia a dia o caminho a ser seguido, e nós temos que seguir aquilo que Ele nos ensina, aquilo que Ele nos manda fazer. Queridos, querida igreja, quando nós declaramos em Gálatas 2:20, que diz: logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou a mim. Quando nós lemos esse versículo, irmãos,
a nossa responsabilidade cresce. Porque esse versículo declara que já não sou eu, já não é você quem vive, mas que o Senhor Jesus vive em você. Nós temos que ser luz, nós temos que ser exemplo de vida, nós temos que ser tudo aquilo que o Senhor Jesus foi. Não vamos conseguir ser 100% do que Ele foi, mas nós temos que buscar a cada dia imitá-lo melhor. Porque ser cristão é ser seguidor de Cristo. Ser cristão é ser aquele que faz a vontade desse Cristo. Nós precisamos, amados irmãos, verdadeiramente refletir no privilégio que temos sido escolhidos para anunciar as boas novas. Nos foi dada a missão de manter viva a Igreja de Cristo Jesus aqui, neste lugar, até que Ele volte. Se nós pararmos para pensar, irmãos, olha quanta responsabilidade dentro desse privilégio. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos muito anunciar as boas novas ao mundo lá fora. Nós precisamos realmente praticar o ID de Jesus. Essa missão nos foi dada, né? E é um privilégio manter viva a Igreja de Cristo Jesus aqui, até que Ele volte. Foi dado a nós também, irmãos, o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Esse, irmãos, eu acho que é o maior privilégio que nós temos, de termos sido feitos filhos de Deus, através de Jesus. Estávamos perdidos e fomos achados. E hoje nós podemos dizer, sem dúvida, sem medo, que somos filhos de Deus. Eu estava lendo essa semana algo que eu vi, se não me engano foi no Facebook, uma frase que dizia que não entendia o pastor ter largado 99 ovelhas para ir atrás de uma. Mas quando eu parei e pensei melhor, eu pude entender no dia que Ele me achou. Assim, Ele deixou 99 e foi nos buscar quando nós estávamos perdidos ao mundo. E nós precisamos, irmãos, assim como fomos achados, nós precisamos também ir ao mundo, buscar aqueles que ainda não tiveram um encontro real com Jesus. Foi dado a nós o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. O nosso Deus não depende de nós, né, irmãos? Deus não depende de nós. Mas nós, em tudo, dependemos dele. Nada nós fazemos sem que Ele esteja permitindo, sem que Ele esteja nos orientando, sem que Ele esteja caminhando ao nosso lado. Algo também que sempre me chamou muita atenção, amados, é aquela história, não sei como encaixar, mas aquele texto que fala das pegadas na areia, acredito que todos os irmãos aqui conheçam, quando um dia alguém questionou Jesus, dizendo ter sido abandonado, porque naquele caminhar na areia só existiam duas pegadas, fazer uma pegada, né, dos dois pés. E aí então ele ficou sabendo, ele não foi abandonado, porque naquele momento Jesus carregava ele no colo. Por isso só apareciam as pegadas de Jesus. Nós temos feito, irmãos, por onde justificar, nós temos feito por onde fazer jus a tão grande amor que Ele teve por nós. Será que nós estamos vivendo verdadeiramente aquilo que Ele nos ensina no dia a dia? Amados, a nossa vida sem Cristo Jesus não é nada. A nossa vida sem Cristo Jesus não é vida. A nossa vida sem Jesus é morte.
morte. E eu louvo a Deus, porque um dia eu fui achado por esse Deus maravilhoso. Eu louvo a Deus, porque um dia todos nós aqui, hoje, nesta noite, também fomos achados por esse Deus maravilhoso. Eu louvo a Deus, porque eu nada mereço e Ele tudo me dá. Eu louvo a Deus, porque tudo aquilo que eu pedi, Ele me deu em dobro. Porque tudo aquilo que eu pensei ter um dia na minha vida, Ele sempre me trouxe muito além das minhas necessidades. E só Ele, somente Jesus, seria capaz de fazer isso por mim e fazer isso por todos nós que estamos. Precisamos, irmãos, quando nós falamos que já não sou eu que vivo, mas que Cristo vive em mim, é preciso que nós tenhamos o cuidado de verdadeiramente deixar que as pessoas, quando nos verem, vejam Cristo, vejam Jesus em nossas vidas. É preciso, irmãos, que nós tenhamos sempre e a cada dia mais a humildade de buscar a esse Deus maravilhoso para que nós possamos fazer valer a nossa salvação em Cristo Jesus. Eu quero, irmãos, amados, eu quero de repente estar encerrando essa nossa mensagem nesta noite, ainda lendo mais um versículo, e esse se encontra no livro do Apocalipse. O primeiro diz assim: proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. O segundo que eu quero ler para os irmãos, também está no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículos 10 e 11, que diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser disposto à prova. E tereis tribulação de 10 dias. E continua dizendo: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E o versículo 11 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amados, vamos vigiar mais, vamos buscar mais. Da primeira morte, todos nós iremos passar por ela. Mas na segunda morte, nós só vamos passar se nós quisermos. Se você verdadeiramente é um servo do Senhor, convertido em Jesus Cristo, e o recebeu de fato de verdade no seu coração, não vai haver segunda morte. Assim como na quinta-feira, no estudo que tivemos aqui, ao morrermos aqui, a hora que o nosso corpo voltar à terra, para que nos tornemos pó, o nosso espírito estará no céu, ao lado do Senhor Jesus, aguardando o dia do julgamento final. E nesse dia, quando Ele vier para julgar os vivos e os mortos, ao descer, todos aqueles cristãos que já vão estar naquele descanso ao lado de Jesus, o acompanharão, virão até aqui de novamente a terra, para daí então receber um corpo, mas não um corpo de carne pecadora, um corpo glorificado. E essa é a minha esperança, essa deve ser a nossa esperança, de que, quando daqui partirmos, certamente estaremos ao lado do Pai, estaremos ao lado do Senhor Jesus. E quando chegar o dia do julgamento final, aí, definitivamente, nós então poderemos gozar de todas as maravilhas que o Senhor tem preparado para nós desde a fundação do mundo. Esses, meus irmãos, essa, meu irmão, é a mensagem que nós temos nessa noite para cada um de nós. Que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja
aguardando que o Senhor esteja permitindo que nós continuemos na sua obra, fazendo a sua vontade. Estar na obra de Deus também é um grande privilégio. E nós não podemos desperdiçar essa bênção maravilhosa. Amém?